Meus irmãos, a paz e a graça. Cleiton Souza mais uma vez, e com a permissão divina, vamos para mais uma aula, né? Acerca de um novo livro bíblico. Um livro também muito interessante, né? Pouco explorado, né? Pelos operadores aí do mundo, né? No mundo do cristianismo, diga-se, pelos pastores e pelos missionários, pelos evangelistas, mas de fato é um livro muito interessante, né? Porque traz aí algumas nuances aí que são encontradas exatamente nele, tá? Que é o livro de Naum, tá? Vamos fazer uma oração aqui para que Deus possa abençoar, na verdade, essa nossa aula, né? E abençoando para que seja apresentado o ensino da forma mais correta possível. E desde já queria agradecer a todos que estão acompanhando aqui a nossa videoaula, tá? Seja que eles estão acompanhando agora ao vivo ou que vão assistir mais tarde, tá? Maravilhoso Deus, Pai querido, ó Pai, agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de poder estar aqui manejando, explorando, explicando, exortando a respeito da Tua Palavra Santa, que é uma oportunidade única, Senhor, porque um momento como este, né, dificilmente terá, porque é um momento único que a gente está abordando de forma panorâmica esse livro de Naum, o qual pedimos, Senhor, a tua intercessão para que o Senhor possa nos capacitar e que me permita, Senhor, apresentar o ensino da forma mais coerente possível e que esse ensino possa frutificar no coração e na andança cristã dos nossos irmãos e dos seus filhos. Amém? Amém, igreja? Então vamos falar agora do livro do profeta Naum. O tema de hoje é Naum, apresentando o caráter de Deus e lembrando dos pecados teus, né? Essa é uma tiragem justamente do livro, que o livro é exatamente isso, vai a priori apresentar o caráter de Deus e a segundo momento lembrar dos pecados cometidos por um determinado povo, tá? O livro de Naum é o 34º livro da Bíblia, né? Está no Antigo Testamento, composto de apenas 3 capítulos, mas que capítulos, viu? Que capítulos! Ele é o 7º profeta menor, né? Por que profeta menor, professor? Porque exatamente são profetas que escreveram menos, mas tinham um poder de síntese maravilhoso. Muitas vezes falam igual ou até melhor do que os profetas maiores, que justamente são quem? Isaías, Daniel, Ezequiel e Jeremias. Então vejam, exemplo só de Isaías temos 66 capítulos, né? Em Naum só temos 3, e Isaías e Naum justamente é mais direto na sua mensagem, tá? E ele é o 7º profeta menor, porque aqui já falamos de Oséias, aqui já falamos de Joel, aqui já falamos de Amós, aqui já falamos de Obadias, falamos de Jonas e Miqueias. E agora vamos falar sobre Naum, né? Daqui a pouco vamos falar exatamente a nuance de Naum. A partir disso, vamos falar sobre uma mini devocional em confronto com o versículo-chave do livro de Naum, né? E qual é o versículo-chave do livro de Naum? O professor vai estar Naum, capítulo 1, versos 7 a 9. Mas antes de lermos Naum, capítulo 1, de 7 a 9, eu peço por gentileza que abramos nossa Bíblia em Jonas, capítulo 4, verso 2, tá? Por que Jonas? Porque Jonas justamente foi o profeta que antecedeu Naum, e exatamente a profecia de Naum é uma profecia em continuação ao livro de Jonas, tá? E ainda assim, Jonas traz também o caráter de Deus de uma forma magnífica, porque ele Deus determinou, comissionou ele a pregar lá na terra, na cidade de Nínive, e ele fugiu para Tarsis, lá para o sul da Espanha. E aí Deus mandou os marinheiros jogarem ele no mar, e o peixe
justamente engoliu ele, 3 dias, 3 noites, depois foi largado na praia, e Deus, no capítulo de Jonas, capítulo 3, Deus volta a falar com ele, vá para a cidade de Nínive e pregue minha palavra, e ele prega a palavra, daqui a 40 dias a cidade de Nínive será destruída, e o povo se arrepende, né? Então, aquela geração de cerca de 120 mil homens, na verdade, se converteu a Deus, entendeu o caráter de Jonas, mas, infelizmente, aquela geração voltou a pecar, né? Desrespeitou uma aliança estabelecida com Deus, em razão disso vem um oráculo de Naum, um oráculo pesado, bem interessante. Mas no capítulo 4, Jonas, indignado com aquela conversão, até porque ele queria assistir a carnificina, o profeta queria ver a morte, né, em massa, mas Deus não fez isso. E em razão disso, Jonas apresentou um caráter de Deus que vai estar presente lá em Jonas capítulo 4, verso 2, o qual convido a todos a fazer a leitura deste texto, tá? Em Jonas, verso 4, capítulo 2, vai dizer: o Senhor Deus, eu não disse ao Senhor que antes de deixar a minha terra, né? Antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que o Senhor iria fazer, que o Senhor iria se arrepender? Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha, diga-se Tarsis, se for na sua versão bíblica. E Jonas fala: Senhor, eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. E sabia que sempre é paciente e é bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Então, Jonas nos dá uma ideia do caráter de Deus. Um Deus que tem compaixão, um Deus que tem misericórdia, um Deus sempre paciente, um Deus sempre bondoso e sempre pronto a mudar de ideia. Então, Jonas nos traz uma ideia de um Deus compassivo. Mas Naum já vai nos dar uma ideia do caráter de Deus, a partir de outros fatos, trazendo essa ideia do Deus compassivo, do Deus misericordioso, mas não abuse da bondade de Deus, né? É isso, é a única coisa que Jonas fala, ou que Naum vai falar: olha, Jonas apontou que ele é bondoso, mas não abuse da bondade. Porque se você abusar da bondade, obviamente o castigo virá. Mas ainda assim, então, trazendo agora todos nós para o versículo-chave do livro de Naum, capítulo 1, versos 7 a 9. Naum, capítulo 1, versos 7 a 9. Naum, que fica depois de Jonas, que fica depois de Miqueias, é um livro pequenininho, mas com uma mensagem poderosa, tá? Então, Naum, capítulo 1, versos 7 a 9, até que vai concordar sobre o caráter de Deus, né? Ele vai dizer, concordando com Jonas, capítulo 2, capítulo 4, verso 2. Porque ele vai dizer: o Senhor Deus, realmente, ele é bom. Ele é bom. Porque em tempos difíceis, ele vai salvar o teu povo e vai cuidar dos que procuram sua proteção. Então, como um enchente, ele acaba com seus inimigos, ele manda seus adversários para o mundo. Verso 9, que é justamente o capítulo-chave, o verso-chave do livro de Naum, que é para você entender exatamente o livro. E Naum vai explicar. Aquele Deus que é bom, que salva o seu povo, que cuida dos que procuram a sua proteção, ele tem exatamente outro caráter. Qual é o caráter que vai estar em Naum, capítulo 1, verso 9? O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele os destruirá completamente. E ele diz: contra Deus ninguém se levanta 2 vezes. Contra Deus ninguém se levanta 2 vezes. Por que ele está dizendo exatamente isso? Eles se levantaram a primeira vez lá, fazendo todo tipo de maldade. A maldade deles subiu aos ouvidos de Deus. Segundo, vai estar presente em Jonas. Os ninivitas, né? Exatamente que a mensagem de Naum é direcionada aos ninivitas, que é o povo assírio. Nínive, capital da Síria, né? Então Deus, sabendo da crueldade, da maldade dos ninivitas, mandou Jonas. Jonas, sabendo que aquele povo era perverso, era miserável, e Deus iria salvá-lo, não aceitou apresentar a mensagem. E aí aconteceu aquela questão toda que nós já apresentamos lá na aula. Se jogou no mar, o peixe engoliu, deixou na praia, ele pregou apenas com 5 palavrinhas, daqui a 40 dias Nínive será destruído, o povo se arrependeu, né? Porque justamente falou sobre aquela questão que o povo acreditou até que
ele seria um enviado até do deus peixe, do deus Nanche, né? Nanche, porque Nínive quer dizer lugar de peixe ou casa de peixe. Então, só vendo um peixe largou o cara lá na praia, lá, ele disse, opa, esse cara aí vem dos deuses e de fato vamos seguir o que ele determina. Na verdade, isso é uma das teorias dadas pelos eruditos. Então, aquele povo, aquela geração, aceitou o arrependimento. Mas 150 anos depois, o povo esqueceu totalmente da aliança e do arrependimento e da mensagem de destruição. Então, já que eles esqueceram, Naum vai apresentar essa visão, dizendo, olha, aquele Deus bondoso que perdoou todos os seus pecados, agora não. Vai trazer para vocês o juízo. E veja como é que Naum vai explicar, além dele dizer que contra Deus ninguém se levanta duas vezes, porque a primeira, Jonas falou, eles aceitaram, mas eles voltaram a se levantar contra Deus. Inclusive planejando contra Deus, conforme vai estar aí apontando em Naum, capítulo 1, verso 9. E a partir do próprio Naum, capítulo 1, que eu acho fundamental, ele vai justamente apresentar o caráter de Deus sob uma ideia que o Deus bondoso, se você exatamente não seguir as ordenações dele, não vai ser bondoso para sempre. E aí ele vai apresentar um Deus irado. O Deus irado que aplica o castigo. Ah, professor, o senhor não está falando. Como é que o senhor comprova isso aí? Vamos lá. Naum, capítulo 1, verso 2. O Senhor Deus, aquele que é misericordioso, aquele que é compassivo, aquele que é bondoso, ele não tolera outros deuses. E outra coisa, se Deus estiver irado, um Deus irado que se vinga dos seus inimigos e o Senhor tira a vingança dos seus inimigos. E na sua ira os castiga. Então Deus irado, ele castiga e se vinga dos seus inimigos. Inimigos estes que não seguem a sua palavra, não seguem as suas ordenanças, terá pela frente o juízo e o castigo de Deus. Isso é Naum que aponta. A Naum que está nos ensinando. E aí no verso 3, ele vai dizer, o Senhor é paciente, mas bondoso, e não deixa os culpados sem castigo. Todos os culpados têm devidamente o seu castigo, né? E a partir disso, no verso 6, ele vai dizer, quando o Senhor está irado, quem pode ficar de pé? Quem pode resistir à tua ira? Então isso, além de ser uma mensagem extremamente impactante, aquele Deus que permite, que perdoou as maldades e a crueldade praticada pelo povo, é um Deus que nesse momento se ira, é um Deus que castiga e é um Deus que se vinga. Né? Então veja o caráter de Deus apresentado em Jonas como Deus bondoso e apresentado em Naum como Deus vingativo, que é um processo consequencial, é uma consequência dos atos praticados por um determinado povo que recebeu a mensagem profética, aceitou, se arrependeu, mas no processo, na geração seguinte, cometeu pecado. E por ter cometido o pecado, justamente o oráculo de Naum, um oráculo extremamente pesado e descritivo, né? Exatamente foi apresentado, tá? Então, este é o contexto exato, tá? Professor, então qual é o contexto da mensagem de Naum? Lembra lá? Salomão cai na idolatria, a nação israelita é dividida. Reino do norte, cuja capital era Samaria, e Reino do sul, chamado também Reino de Judá, cuja capital era era Jerusalém. Era quem não? Era a cidade era Jerusalém, tá? O Reino do Norte, cuja capital era Samaria, em 722, caiu para o povo, para a nação assíria, e se tornou escravo, tá? Enquanto que o Reino do Sul continuou o chamado reino sobrevivente. E é neste momento que a mensagem de Naum é apresentada. Eu acredito que ele apresentou pouco antes de ter acontecido a queda de Samaria, né? A queda de Samaria para os assírios, tá? Então é antes. Então ele foi para o reino sobrevivente, ele ficou em Judá e apresentou o seu oráculo contra os assírios que havia destruído, desolado totalmente a cidade de Samaria e todo o reino do norte, tá? Então, este é o contexto, tá? Então, vamos encontrar primeiro a Síria criando como uma superpotência,
Vamos encontrar Jonas, que foi enviado para a cidade de Nínive, que nós já conhecemos toda a história. E aí ele apresenta a mensagem e acaba convertendo 120 mil pessoas. Depois de Jonas, depois da ascensão do Império Assírio, depois da pregação de Jonas, depois, Naum traz um dado histórico muito importante a respeito de uma cidade de Tebas, que era a capital do Egito, tá? E que era uma cidade era a maior potência mundial. E também, dada a sua vaidade, né, dada a sua idolatria, também foi destruída. Ele utiliza como exemplo, tá? Essa cidade de Tebas também é chamada de No-Amon, tá? Essa cidade também era poderosa, foi destruída. Ele disse, olha, lembra de Tebas, tal, aquela questão toda, e depois apresenta também, justificando o oráculo contra Nínive, tá? Então, a profecia de Naum aconteceu depois da queda de Tebas, que foi cerca de 663 anos antes de Cristo, tá? E depois, a história de Naum está registrado entre os reinados de Manassés e o reinado de Josias, né? Então, lembremos que vai ter aí o quê? Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. Depois de Ezequias vamos ter Amon. Depois de Ezequias vamos ter Manassés. Manassés, o rei extremamente ímpio, perverso, matou o profeta Isaías. Depois vem Amon. Depois de Amon vem Josias. Então, Naum está justamente neste reinado entre Manassés e Josias, tá? Já que nós já contextualizamos, vamos falar a respeito do título, né? O título Naum segue-se a ideia do texto massorético e todas as demais bíblicas, seja de tradução latina, Vulgata latina, seja de tradução grega, que é a Septuaginta, todas elas mantêm o nome de Naum, né? Que é justamente aquele homem que é o portador da mensagem da palavra de Deus que deveria apresentar para a cidade de Nínive, né? É um oráculo apresentado para uma nação estrangeira, né? Veja que daqui já nos dá uma ideia do Deus universal, já nos dá uma ideia do plano salvífico a ser apresentado a todo o povo gentílico, né? O povo gentil, né? E não apenas para a nação escolhida por Deus, tá? Além desta ideia a respeito de Naum, que é o portador da mensagem, o cara lá, o escolhido por Deus, o que o nome Naum significa? O nome Naum significa consolo, significa conforto, né? Até pelo texto hebraico, ele é justamente a abreviatura do nome Neemias, né? Porque o nome Neemias é conforto de Javé. Naum é apenas conforto, né? Que significa o que significa conforto, né? A abreviatura de Neemias. Neemias, conforto de Javé. Naum, apenas conforto, né? Então ele vai apresentar um conforto. Daqui a pouco vamos entender o que é exatamente esse conforto, esse consolo. A quem se destina, né? Exatamente. Ele não é citado no Novo Testamento, né? Mas existe uma alusão. Porque lá em Naum, de 1 a 15, ele vai dizer, opa, vejam que pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias de paz, né? Justamente o último versículo apresentado no capítulo 1, que faz uma referência a Cristo Jesus, a vinda do Messias que viria praticamente há 4 ou 5 séculos depois da apresentação desta mensagem. Tá? Esta passagem de Naum, capítulo 1, verso 15, foi também mencionado de forma indireta, óbvio, né? Lá em Romanos, capítulo 10, verso 15, quando Paulo, de forma magnífica, fazendo a citação do profeta Isaías, capítulo 52, verso 7, quando Paulo diz, e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Hein? Fazendo referência aos evangelistas, né? Justamente a importância, o quão formoso são seus pés, porque leva a boa nova, traz notícias de paz. Então, de forma indireta, alguns eruditos vão apontar que ele faz referência a Naum, capítulo 1, verso 15. Tá bem? Professor,
E quem são os destinatários, né? Os destinatários, de fato, são os habitantes de Nínive. Está dizendo, olha só, você é pecaminoso, você teve lá a bonança lá referente ao profeta Jonas, você já conhece a palavra de Deus. Por vocês conhecerem a palavra de Deus, vocês são pecaminosos. E por vocês serem pecaminosos demais, vocês vão ter justamente um castigo, né? Então, a priori, o destinatário direto são os ninivitas, né? Indiretamente, vamos encontrar o povo de Israel, o povo do Israel do norte, o povo do cativeiro, que é direto, em duas passagens lá, tanto Naum, capítulo 1, como Naum, capítulo 2, ele vai dizer lá, ó, povo, vou lhe resgatar da escravidão, né? Vou voltar, vocês vão voltar a ter glória antes de terem sido dominados pelos assírios, né? Então essa é a ideia também, ter como destinatário o povo israelita que seria escravizado mais à frente, tá? E por último tem a questão do povo de Judá, né? Porque lá em Naum, capítulo 1, verso 15, ele vai dizer povo de Judá, né? Ele vai apontar lá, vai apontar assim, povo de Judá, façam suas festas e ofereçam a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais serão invadidos pela gente má, eles foram completamente destruídos, que de fato os assírios, a partir da profecia de Naum, serão exterminados, tá? Daqui a pouco vamos entender quem foi que causou esse extermínio todo. E qual é justamente a finalidade? Ele vai pronunciar justamente o juízo de Deus sobre a Síria, né? E vai justamente confortar Israel, que estava no cativeiro, e justamente o povo do Reino do Sul também, que chegou a um dado momento ser pressionado pelos assírios, justamente quando a Síria, justamente quando o Reino do Norte é destruído pelo rei Salamazel, o rei da Síria, posteriormente o seu filho, né, que é o rei Senacaribe, ele destrói todas as cidades ao redor de Jerusalém e vai sitiar justamente Jerusalém. Quando ele tenta invadir, justamente manda uma carta para o rei Ezequias e aquela questão toda, e o profeta Isaías entra no meio, dizendo, opa, não vai acontecer nada com você não, viu? E aí Deus manda um anjo lá que mata 180 mil homens de uma vez só, imagine. Então, ainda assim, os assírios também praticaram uma certa destruição e uma certa temeridade por parte do povo de Deus, a parte do Reino do Sul, que é chamado também de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, esta finalidade era, vou trazer juízo de Deus sobre uma cidade pagã, mas também vou trazer conforto, consolo, né, para o povo de Deus. Por isso o nome de Naum já, né, conforto, consolo, ele traz conforto, consolo, porque o inimigo seria destruído, o povo de Deus seria restaurado, né? Ele ainda passa a indicar a vinda do Messias lá em Naum, capítulo 1, verso 15, que é uma passagem magnífica, tá bem? Deixa eu dar uma olhada aqui, mais alguma coisa? E, professor, por que essa finalidade do livro de Naum? O que é que Naum fala? Por que Nínive era detentora? Porque era merecedora desse castigo. Naum vai chamar também Nínive de uma cidade, lá no Naum, capítulo 3, verso 1, vai dizer: ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras, cheia de violência, onde não falta crimes. E ele vai dizer que Nínive é uma cidade sanguinária, Naum, capítulo 3, verso 1, uma cidade cruel, Naum, capítulo 3, verso 19, vai ser julgada em razão da sua arrogância, Naum, capítulo 1, verso 11, porque justamente os assírios eram uma cidade que tinha uma muralha de 30 metros, entre a muralha e a outra extremidade tinha um fosso de 50 metros de largura e 20 de profundidade, então era uma cidade extremamente, quase que impenetrável. Esta é a ideia. Então, o orgulho, a soberba, a crueldade, a destruição, a perversidade dominavam na cidade, achavam que eles estavam acima de tudo e de todos. E aí Deus justamente manda um oráculo dizendo, não, para você não é nada, vou lhe destruir, tá? Além dessa arrogância, eles faziam planos contra Deus, Naum, capítulo 1, verso 9, né? Então Deus diz, se eu estiver irado, quem pode ficar de pé diante de mim? A idolatria tomou conta da cidade, Naum, capítulo 1, verso 14. Assassinatos, mentiras, traição, justiça social, Naum, capítulo 3, verso 1 a 19. Então veja que era uma cidade extremamente pecaminosa. Veja que era uma cidade que fazia inúmeros planos contra Deus. Veja que foi uma cidade que destruiu o povo de Deus. Veja que foi uma cidade que escravizou o povo de Deus.
Veja que é uma cidade que tentou destruir o povo de Deus. Então, de fato, o oráculo foi merecido. O oráculo foi justamente remetido para ele. 2 profetas. Pense que uma cidade que teve a honra, né, de receber 2 profetas, né? Quer dizer, Naum ele não recebeu exatamente o profeta. Naum, provavelmente, segundo a própria palavra, ele teve uma visão, e provavelmente nessa visão ele deve ter feito os escritos, depois deve ter mandado lá para a Síria. Eu se preparei que o juízo está vindo, tá? Então, foi o juízo, o oráculo de Naum foi feito antes, ele recebeu apenas uma visão. Daqui a pouco vamos tratar a respeito disso, tá? Lembremos também que em Naum, capítulo 3, verso 19, os pecados de Nínive eram tão gigantescos que olha só o que aqui Naum, capítulo 3, verso 19, nos fala. Ó Nínives, não há remédio para suas feridas. Elas não têm cura. Todos os que ouvirem falar da sua desgraça ficam alegres e batem palmas. Pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade que nunca se acaba. Então, justamente, as feridas, as chagas, as doenças, as perversidades, não tinha remédio e não teria como ter mais misericórdia. O direito de gozar, os direitos advindos de um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus justamente que se arrepende de um mal que iria remeter, eles perderam esse direito. Porque, de fato, eles fizeram tudo de perversidade. Como eu já aqui mencionei, idolatria, perversidade, arrogância, crueldade, assassinatos, planos contra Deus, sanguinários, era o pior povo nesse sentido, né? Conquistava os povos, cortava os braços, arrancava olhos, mulheres grávidas perfuravam a barriga das gestantes, matavam crianças, então eram extremamente... tinha o costume de, quando dominava os povos, fazia aquela montanha de cabeça dos inimigos, para quê? Para criar o quê? Medo. Ó, não se meta comigo, mas esta perversidade, além de trazer um receio contra o povo, tinha, sim, trazia contra ele também um ódio de todos aqueles que estavam ao seu redor. Por isso que Deus fala, todos que vão falar da tua desgraça vão ficar alegres, vão bater palmas. E não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade que nunca se acabe. Então, todos aqueles que eram dominados pelos assírios sofriam justamente na mão daquele povo. Por isso que o profeta Jonas ficou irritado com Deus, disse assim, eu não quero pregar para esses camaradas, não. E Deus disse, não, tu tem que ir lá. Tu tem que ir lá. Porque independente de ser perverso, independente de ser miseráveis, eles são dignos e são detentores de ouvir a palavra de Deus. Né? Que nós, na verdade, tenhamos isso, levemos isso conosco, né? Que não sejamos, levemos essa pecha de bandido bom é bandido morto, porque a própria palavra a palavra de Deus nos ensina o contrário, né? Que, pelo contrário, bandido bom, exatamente aquele, no mínimo, que tem que apresentar a palavra de Deus, a palavra santa, a palavra que liberta, a palavra justamente que nos tira da cegueira e da deficiência e nos traz luz para os nossos olhos, né? Justamente os caminhos são estabelecidos de forma diferente e apresentada a vida através do Cristo Jesus e como Deus único em nossa vida. Então, de fato, toda criatura, independente do que ele tenha praticado, tem o direito, sim, de ser evangelizado. Né? Esta é a ideia também primordial aqui, de ir diante de uma nação extremamente perversa e que todo o povo odiava ele. Principais doutrinas, castigo de Deus e a bondade de Deus para os seus fiéis. Né? Capítulo 1 vai nos dar essa ideia. Que o Deus é bondoso, mas é bondoso até um dado momento. Depois ele, sim, os perversos, os inimigos, eles acabam provocando a ira de Deus, e provocando a ira de Deus vem o castigo. Mas todos aqueles que buscam a sua proteção, de fato, eles têm a seu manto, né? Deus estará sempre com eles. É o que Naum também, capítulo 1, vai nos ensinar. Autoria. Aqui não é mencionado a respeito de rei, aqui não há indicação a respeito do que ele fazia antes do ministério, aqui não vai falar de quem ele era filho, né? Então, assim, mas isso tem importância, pessoal? Não. Porque exatamente esses profetas aqui, os profetas menores, muitas vezes não, o que está sendo aqui evidenciado é a mensagem. É a mensagem que ele vai apresentar. Não é justamente o portador. Não é o profeta. O profeta não tem essa importância. Tu saber da vida o que ele fazia, deixar de fazer, não tem importância.
é a mensagem dele, né? Então veja que a autoria não é declarada, mas de forma direta, né? Mas isso não tem importância. A importância é a mensagem vinda, né? Naum, capítulo 1, verso 1, vai dizer, né, que esta é a mensagem a respeito de Nínive. Quem é o destinatário? O povo de Nínive. Que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum, que era da cidade de Elcós. A única coisa que nós temos informações é que ele era um elcosita, tá? Em que ele recebeu uma visão, né? Então, de fato, tudo que será narrado no livro, ele recebeu por meio de uma visão, que ele era um elcosita, da cidade de Elcós, tá? Então, só temos essa ideia da cidade natal desse grande missionário. A ideia de localização da cidade de Elcós não foi muito bem sucedida, de fato, mas existem duas teorias, né? Que cidade de Elcós é essa? Elcós pode ser chamado uma região que fica no norte do Iraque, que é chamada Alcós, que quer dizer que fica no norte do Iraque. Então isso nos dá uma ideia que eles seriam um dos descendentes dos exilados levados lá para a Síria, o que de fato eu acredito, é um dos que eu também aponto, e de fato ele é um exilado. E temos também fala-se que o nome que Elcós seria um antigo nome da cidade de Cafarnaum, porque a cidade de Cafarnaum significa o quê? Cidade de Naum, né? Podemos lembrar de Cafarnaum lá em Mateus capítulo 4, verso 12 a 17. Vamos falar de Lucas capítulo 4, verso acho que 16 em diante. E Marcos capítulo 1, que vai dizer, depois de Cristo ter sido tentado pelo Satanás, ele foi morar na cidade, saiu da cidade de Nazaré e foi justamente para uma cidadezinha que fica ali no largo ali do mar da Galileia, né, que é justamente a Cafarnaum, que foi uma cidade que Cristo adotou como uma moradia estável, né? Ele passou a morar em Cafarnaum e depois ele passou a chamar os seus discípulos. Você vai encontrar lá em Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 4, tá? Então lembremos que Cafarnaum é justamente essa ideia de que a cidade de Naum, né, onde Cristo morou, né? Então esse Elcós pode ser Alcós, que fica no norte de Iraque, e Cafarnaum, que é a cidade de Naum, tá? Eu acredito que seja mais Alcós. Eu acredito que ele fica no norte do Iraque e que, de fato, ele, como a mensagem dele, em inúmeros momentos, ele vai falar, você vai deixar de ser escravo, né? Então, tem uma ideia de que ele direcionou a sua mensagem para aquele povo que estava sendo escravizado, estava sendo humilhado, né? Que estava sendo justamente subjugado pelo povo assírio, que, de fato, o povo não cumpriu, porque inúmeros profetas passaram a mandar mensagem para ele, ó, rapaz, não façam isso, não faça isso, Oséias, vamos encontrar em Miqueias, vamos encontrar inúmeros outros que tentaram justamente chamar a atenção do povo que o mal viria, mas infelizmente o povo não ouvia esses profetas, né? Mas ainda assim, Naum traz consolo para esse povo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Profeta contemporâneo ao de Naum, já que Naum, eles datam Naum entre o reinado de Manassés, o pior rei do reino de Judá, e Josias, um rei mediano, né? Que acabou morrendo lá, entrou numa guerra que ele não tinha nada a ver contra o rei Neco, o rei do Egito, tá? E aí morreu lá no Vale do Meguido, que deu um vacilo enorme lá, entrou numa guerra que não tinha nada a ver. Mas entre Josias e Manassés, então ele é contemporâneo com Sofonias, que vai falar uma mensagem apenas sobre o dia do Senhor, um livro muito bom, o qual eu indico a leitura desde já. Daqui acho que umas 3 semanas vamos estar falando a respeito dele. Datação, ele vai ficar na faixa de 663 a 612 anos antes de Cristo, né? Lembrando que Naum não cita rei, Naum não indica a respeito do momento histórico, quem era o rei da Síria, ou de Judá, ou de Israel. Mas a partir dos dados históricos, que ele vai falar sobre Nínive, sobre uma nação forte e que intimidava a todos, de fato, nos dá uma ideia que é de um período anterior à queda de Nínive, né? Porque Nínive, eles tiveram a ascensão com o rei Assurbaníbal, que justamente
passou a ocupar o trono cerca de 626 a 629 anos antes de Cristo. Assurbanipal, na verdade, era um rei assírio, né? O rei assírio que justamente estendeu todo o território, saiu conquistando inúmeras terras, em razão disso se tornou uma grande potência, né? Só que aconteceu que, quando Assurbanipal morreu, o império começou a decair, né? Mas antes do império decair, já que ele ascendeu o trono em 626, lá em 622 anos antes de Cristo, o rei Salmanaser, vamos encontrar lá em 2 Reis, capítulo 17, verso 3, que justamente esse rei dominou o reino de Israel, deixou vassalo, mas infelizmente o rei Oséias acabou sendo enganado, né, pela uma suposta ajuda do rei So, o rei do Egito. E aí justamente o rei da Síria soube, e a Síria e o Egito eram inimigos. Então o que a Síria fez? Então vamos lá, vou sitiar, destruiu todas as cidades, levou todo o povo de Israel do norte e espalhou por todo o reinado que a Síria tinha, porque a Síria tinha essa ideia de destruição do povo dominado. O povo dominado, eles não acumulavam dentro da cidade, que esta era a ideia dos babilônios. Os assírios não, os assírios dominavam e lançavam por todo mundo, que era uma forma justamente de destruir a cultura, né? Já os babilônios não, deixa aqui perto, muito próximo, bebe da cultura do que é bom, justamente apresenta a cultura dele como dominante. E o que acontece? Fortalece a cultura dele, porque justamente há um sincretismo de informação política, financeira, social, religioso. Então, em razão disso, acaba fortalecendo, né? Fica uma sociedade muito mais aculturada. Inclusive, é um entendimento até dos gregos, de Alexandre o Grande, que ele também, quando dominou, teve essa mesma ideia. Vou trazer todo mundo para perto, vamos beber da cultura de todo mundo e vamos fazer aí uma troca de figurinhas, e óbvio que a cultura do povo dominador sempre prevalece, né? A regra, né? Então, nesta ideia de Naum, é justamente nesse momento do apogeu do povo assírio, né? Assurbanipal justamente no alto, posteriormente, em 722, um de seus descendentes, o seu filho Salmanaser, dominam Israel do norte, e aí estavam no apogeu, e então ele vai lá dar a palavra, olha, tive a visão, e olha só o que vai acontecer com você, daqui a pouco vamos falar a respeito disso, né? Então, o contexto é bastante interessante. Personagens principais, né? Aí, muito fácil. O povo ninivitas, que vai ser mencionado em Naum, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, e também no verso 19, né? O povo vai dizer, o povo ninivita, vocês, né, comparam com prostituta e tal. Então, o principal personagem do povo ninivitas. E o povo do cativeiro, que seria resgatado, vamos encontrar em Naum, capítulo 1, vamos achar em Naum, capítulo 2, tá? Até porque em Naum, capítulo 1, verso 12, Naum já diz, ó, portanto, o Senhor diz ao povo de Israel, os assírios serão destruídos e desaparecerão, embora sejam fortes e numerosos, eu, falando com o povo de Deus, Naum, apresentando a mensagem de Deus ao povo de Deus que estava no cativeiro. E ele diz, ó, Deus deixou que vocês sofressem. Naum, capítulo 1, verso 12. Deus deixou que vocês sofressem, mas não farei isso de novo. Deus, né? Dizendo, Deus, eu os salvarei do poder dos assírios, eu os livrarei da escravidão. Veja que a mensagem é para os ninivitas de destruição e para o povo de Deus de restauração. Essa é a ideia de Naum, que é muito legal, né? É uma ideia salvífica. E para finalizar, vamos falar aqui sobre o esboço do livro. Muito simples, 3 capítulos, muito simples, né? Ele é dividido em 4 partes, né? A primeira, vamos encontrar apenas a epígrafe. Naum, capítulo 1, verso 1, vai dizer quem é o portador da mensagem? Nínive. Quem é o destinatário? Desculpa. Quem é o portador da mensagem? Naum. Quem é o destinatário da mensagem? Os ninivitas. De onde é Naum? Como foi que Naum conseguiu a mensagem? Através de uma visão. De onde Naum é? De Elcós, um Elcosita, né? Que referencia Alcós, fica lá ao norte do Iraque, ou
Cafarnaum, que é justamente que significa a cidade de Naum, que era a cidade de Cristo, tá? Então vamos ter a epígrafe, Naum capítulo 1, verso 1. Depois os 3 versos, vamos dividir o livro nos 3 capítulos, né? Primeiro capítulo, a destruição de Nínive é decretada por Deus. A ideia do juiz que decreta a sentença. Naum, capítulo 2, que vai tratar sobre a destruição de Nínive, é descrita. Naum vai descrever como a cidade vai ser destruída. E no capítulo 3, que é fantástico, a destruição de Nínive é merecida, é justificada, é apontada porque ela será destruída. Tá? Então, capítulo 1, a destruição é decretada. Capítulo 2, a destruição é descrita, como vai acontecer. E no capítulo 3, a destruição é merecida, o porquê aquele mal viria. Tá? Então agora vamos, já que tem 14 ainda minutos para a gente apresentar aqui, vou apresentar os pontos mais relevantes de cada capítulo e depois a gente finaliza essa aula, tá certo? No capítulo 1, que vai tratar sobre a destruição de Nínive é decretada, onde nos dá uma ideia que Deus é soberano, onde nos dá a ideia que Deus decreta a sentença, o que nos dá a ideia que Deus mandaria justamente o exército, né, babilônio para destruir o Nínive, né? Então, mal viria aquele povo decretado por Deus, né? Então, veja que Deus também domina aí, não só o bem, mas também o mal. Ele pode mandar o mal, ele tem esse domínio. Por isso que ele dá a ideia que os babilônios é um instrumento dele, né? Muito bem referenciado lá em Jeremias, muito bem referenciado lá em Isaías, né? Isso é muito bem apontado, tá? E nessa ideia da destruição de Nínive é decretada, no capítulo 1, a destruição de Nínive é decretada, vai iniciar logo o capítulo. Ó, Deus não tolera outros deuses. Depois vai apresentar o caráter de Deus, que um Deus irado, ele é vingativo contra os seus inimigos e apresenta o seu castigo, né? Depois ele faz uma pergunta que eu acho pergunta retórica, né? Justamente para você se debater. Ó a pergunta: quem pode ficar de pé e quem pode resistir à ira de Deus? Ninguém! Ninguém! Então, o profeta faz essa pergunta magnífica: quem pode ficar de pé? Quem pode resistir à ira de Deus? Ninguém! Uma pergunta retórica. Ninguém! Segundo, e depois ele vai dizer, mesmo esse Deus que ira e se vinga, ele é um Deus bondoso àqueles que procuram sua proteção. Depois ele vai dizer como a cidade de Nínive seria destruída, que seria através de um enchente. Por quê? Daqui a pouco no capítulo 2 ele vai dizer como os inimigos, porque o Nínive, ela é justamente banhada por dois rios, o rio Eufrates e o rio Tigre. Então os babilônios, sabendo que ele justamente tinha uma fortaleza que ficava ao redor de dois rios, o que foi que eles fizeram? Todas as barreiras, todas as comportas ao redor da cidade, eles quebraram. Eles destruíram a comporta. Tanto que Naum, capítulo 2, verso 6, vai dizer que a comporta foram abertas e no palácio o rei não terror. Porque os babilônios inundaram toda a cidade, praticamente já anulou a resistência da cidade. A muralha, que era de 30 metros de altura, tinha um fosso de 50 metros da margem para a fortaleza e 20 metros de profundidade. O rio destruiu tudo. A muralha ficou amolecida. Então o povo, o exército babilônico pode entrar à vontade. Então veja a tática de guerra utilizada. Então no capítulo 1 ele vai dizer, fala como Nínive será destruída através de um enchente, abrindo as comportas. O rio Eufrates e o rio Tigre encheram, e em razão disso a cidade, o povo teve que lutar contra a água. E aí o exército babilônico só fez entrar para terminar de destruir tudo. Veja as táticas de guerra que o próprio Naum apontou praticamente 100 anos antes de acontecer toda a destruição por parte dos babilônios, tá? Então, Naum, capítulo 1, verso 8, vai dizer que através de um enchente, Deus acabará com seus inimigos. Depois ele vai apontar que
Esses ninivitas eles eram tão arrogantes que eles estavam planejando contra Deus, provavelmente para destruir a cidade de Judá, para terminar de exterminar com o povo de Deus. E aí, a mensagem que foi o nosso verso principal, né? Naum capítulo 1, verso 9. Contra Deus ninguém se levanta 2 vezes. Porque você pode levantar até uma contra Deus. E aí Deus vai lhe dar advertência. Mas a segunda vem a ira e vem o castigo. Isso é a palavra de Deus que fala. Naum capítulo 1, verso 9. Então, contra Deus não se levanta 2 vezes. Tá vendo? Depois ele vai dizer que o Deus deixou que o povo de Deus sofresse. Que povo de Deus é esse? Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Deus enviou inúmeros profetas para falar sobre a questão do estado pecaminoso, para que eles se arrependessem, porque senão viria o juízo, porque senão viria o castigo. O profeta Oséias falou 1000 vezes, o profeta Joel falou, mas infelizmente eles não quiseram. Então o castigo veio. Então Deus disse, eu deixei que você sofresse, mas eu vou oferecer a você a salvação e o livramento da escravidão. Tá? Depois ele vai dizer que vai destruir o rei assírio, no capítulo 1 ainda, hein? Ele vai dizer que vai destruir o rei assírio, que ele não teria filho e que não haveria descendência, que de fato, depois que a Babilônia invadiu os assírios, a nação foi exterminada, tá? Depois ele vai falar sobre a vinda daquele que traz boas novas, Naum capítulo 1, verso 15, falando justamente sobre a vinda do Messias, né? A ideia de aquele que traz boas novas, né? Justamente que a ideia lá do evangelho, então a ideia é que vamos trazer boas novas, notícias boas novas, né? Vejam aqueles que vêm da montanha, justamente que traz a ideia do Cristo Jesus lá, a ideia toda do evangelho, tá? No capítulo 2, depois de falar sobre a destruição de Nínive é decretada, vamos falar que a destruição de Nínive é descrita. No capítulo 2, Naum faz um pacto apontando exatamente como aconteceria a invasão do exército inimigo, né? Que esse exército inimigo, conduzido por Deus para que cumprisse o juízo determinado por Deus, tá? Então ele vai iniciar logo o capítulo 2 dizendo, ó, o destruidor vai atacar a cidade. E quem é o destruidor? É um anjo? Não. É o exército inimigo que justamente iria cumprir a vontade de Deus. Ele diz, se preparem para a guerra, né? E depois ele vai dizer, Deus irá trazer de volta novamente o juízo de restauração ao povo de Deus. Deus vai trazer de volta a glória do povo de Israel. Depois ele vai falar sobre um exército vermelho que tinha escudo e a cor justamente da armadura deles era vermelha, que é justamente dos babilônios, né? Segundo achados históricos, né, arqueológicos, apontam que os babilônios gostavam de utilizar o vermelho. Então essa ideia do exército vermelho, de escudo vermelho, é os babilônios, né? Justamente queria destruir a Síria. Porque aí vamos encontrar, na história vamos encontrar Egito como potência mundial, depois vamos encontrar a Síria, que justamente brigou bastante contra o Israel do Norte. Depois vamos encontrar a Síria, que dominou, foi o grande império mundial. Os assírios foram destruídos pelos babilônios. Os babilônios destruídos pelos medo-persas. Os medos-persas destruídos pelos gregos com Alexandre o Grande. Os gregos destruídos pelo Império Romano depois que vem Jesus Cristo. Então veja que cada império tem o seu período, cada império teve o seu período de comando da humanidade. Então nesse momento aqui os assírios, que já estava sendo destruído pelos babilônios, né, que ocupam a cidade de Nínive através é só ler o livro de Naum, e a partir dali os babilônios passam a tomar conta de praticamente todo mundo. E depois dali tem a chamada de Batalha de Carquemes, porque justamente o Egito queria dominar a Babilônia. E aí a Babilônia, que dominou Nínive, o que é que os egípcios falou? Os egípcios falaram, não, vamos subir para destruir agora os babilônios. Então, no momento que o Egito sobe, eles se encontram na Batalha de Carquemes, né? Justamente onde os babilônios acabam vencendo a guerra. E aí tem aquela grande questão do rei Josias, que não tinha nada a ver, porque o Egito estava subindo para lutar contra o inimigo. Josias, não, eu vou brigar contra você, mas rapaz, não venha que Deus está mandando eu subir. E aí simplesmente ele vai para a guerra e acaba sendo morto. Ele não tinha nada a ver para entrar na guerra, que não era dele, mas para fazer média com os babilônios acabou sendo morto, tá? Então, esta ideia de Naum, aqui a destruição de Nínive é descrita. Em Naum, capítulo 2, verso 6, ele vai dizer que
o inimigo abriu as comportas do rio Tigre. Rio Tigre invadiu toda a cidade, a muralha, que era tão impenetrável, caiu com a razão da força da água, o que facilitou a invasão dos babilônios, tá? Depois ele vai falar sobre que o objeto de idolatria seria levado e as sacerdotisas, né, iriam chorando no meio do caminho, apontando justamente que o Deus maravilhoso iria destruir o Deus dele, tá? Falou que os ninivitas, ainda no capítulo 2, tá? Ainda que eles eram como leões, né, que levava toda a sua presa para a cova, e lá tinha muito corpo, né, de pessoas, né, das presas deles. E depois ele vai dizer, no capítulo 10, Nínive será destruída, deserta e despovoada. Naum, capítulo 2, verso 10. E por último, ele vai dizer, no último verso, ele vai dizer, levarei embora tudo que vocês roubaram dos outros. Ou seja, não adianta tudo que você conquistou, que eu vou destruir tudo que você tem. Tá? No capítulo 3, o último, que vamos, depois de falarmos sobre a destruição de Nínive é decretada, capítulo 1. A destruição de Nínive é descrita, capítulo 2, como aconteceria. No capítulo 3, vamos ter a destruição de Nínive é merecida. Tá? E aqui ele já vai iniciar. Para você entender o capítulo 3, leia o primeiro verso e o último. Primeiro verso. Não, capítulo 3, verso 1 vai dizer: ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras, de violência e onde não faltam crimes. E no último verso, no capítulo 3, ele já vai dizer o porquê. Ó, não há remédio para as suas feridas que não há cura. O que você fez é imperdoável. Todos os que ouvem falar de tua desgraça ficam felizes e batem palmas. Pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade que nunca acaba, que era um povo extremamente perverso. Então veja a necessidade do oráculo e do castigo de Deus, que era uma cidade perversa, cruel e orgulhosa. Então tinha que, de fato, ser destruído. Tá? Então, a partir entre o verso 1 e o verso 19, que você já dá a ideia de todo o oráculo, o merecimento, né, daquele país para receber o castigo, e ele vai volta a falar sobre o exército dos babilônios, dizendo no capítulo 3, que os cavaleiros atacam com espada brilhante e lanças reluzentes, dizendo que eram as carruagens de fogo, de que ele escutasse o chicote, os cavalos extremamente impacientes que iria destruir a cidade. E depois ele vai comparar Nínive a uma prostituta sendo castigada, depois lá no verso 4, depois dizendo que ia tirar o vestido, dando uma ideia de vergonha, de humilhação. Vou deixar você nua, para que você sinta vergonha, para que todos vejam sua desgraça. Você será desprezada e será horrorizada. Todos vão ter horror pelo que eu vou fazer contigo, né? E depois tem uma pergunta retórica, que eu acho muito lindo isso. Quem terá pena de você? Né? Onde vou achar quem o console? Ninguém. Era uma cidade perversa. Todos queriam ver a desgraça de Nínive. Era uma cidade, historicamente, era um povo cruel, né? com seus escravos. Dizem que, por exemplo, se um determinado escravo tivesse uma determinada serventia, se fosse apenas para pegar uma coisa, ele vazava os olhos. Se precisasse dos olhos, cortava as mãos. Então, é uma coisa extremamente perversa. Eles não tinham limite para a crueldade, tá? Por fim, no capítulo 3, ele vai dar um exemplo da cidade de Tebas. Ele vai dizer, você não é orgulhoso? Você lembra de Tebas? Né? Aquela cidade que era a capital do Egito, a cidade que era a principal potência do mundo, que tinha orgulho, que tinha um exército grande, né? Que também tinha muitos rios que serviam como muro para a cidade, foi destruída. O povo foi levado prisioneiro, né? As mulheres foram levadas prisioneiras, os mais importantes tirados sorte para escolher quem levaria. Então lembre-se exatamente do que aconteceu com aquele país e vai acontecer contigo também. Então dá um exemplo a respeito de Tebas, fica mais ou menos lá no verso 15, no verso 10, tá? Depois ele vai dizer, as suas fortalezas, Nínive, serão como figueiras cheias de figos maduros, que quando você bate na árvore, ela cai. Porque justamente a inundação iria fazer isso por si só, a força da natureza iria destruir uma muralha de 30 metros de altura, um fosso que fica à frente da muralha de 50 metros e 20 de profundidade, pouco importa. As comportas iriam abrir, a enchente iria destruir toda a muralha, e aí iria facilitar a invasão
né? E no verso 14 e 15, uma ironia. Guarde a água em reservatório, reforce as fortalezas, seus ninivitas, e façam tijolos para combater o que será destruído. Mas aí no verso 15 diz, mesmo assim que você faça isso tudo, vocês vão morrer no fogo ou na batalha, tá? Para finalizar, no verso 16 e 17, ele vai dizer, ó, vai tratar sobre a fuga dos negociantes, autoridades e funcionários. Ao tempo que no verso 18 vai falar sobre a morte do rei da Síria, dos governadores, dos generais, que de fato a cidade será destruída e somente vai achar os restos, né, da cidade no século XIX, lá por cerca de 1857, onde, realizando escavações na região, encontram vestígios da cidade de Nínive, tá? Assim eu encerro esta apresentação a respeito do livro de Naum, um livro muito importante, né, para todos nós, o qual convido a leitura, né? 3 capítulozinhos, lemos em 10 minutos, tá bem? A paz e a graça